mentais. Que esse distúrbio seja considerado distúrbio do aparelho psíquico, isso é uma figura de pensamento, de teorização. Mas enquanto médico, né, ele está na sua frente com pessoas que têm queixas de um determinado tipo, tal, e Freud vai caracterizar o grosso de queixas com os quais ele vai trabalhar de neuroses. Às vezes ela fala neurose de transferência, mas é melhor falar em neurose de transferência, em termos de neuroses, aquelas neuroses que aparecem especificamente na clínica. Esse é o termo que ele vai utilizar nos seus textos sobre a clínica e também nas lições sobre a teoria psicanalítica, de 1916, 17. Muito bem. Ele vai se debruçar sobre esse tipo de problema enquanto alguém que busca a cura. Muitas vezes se subestima esse ponto de partida da psicanálise. Como a psicanálise visasse não a cura, o cuidado, o tratamento, e algo que é considerado um distúrbio, mas o autoconhecimento, pura e simplesmente. Muito bem. Inclusive o autoconhecimento em termos de figuras especulativas. Então, isso não me parece ser, isso é uma maneira de ler Freud, mas certamente tem outras maneiras de ler Freud, que é essa aí que eu estou propondo. Que Freud se debruçava sobre o material clínico que lhe foi trazido pelos pacientes, que ele chamava, então, material transferencial. Muito bem. Eles precisavam de alguma coisa que eles não conseguiam diretamente, por isso recorriam ao médico, para ele já ajudar a se livrar daquilo que pesava em cima deles. Muito bem. Então, Freud tem, como você sabe, uma série de artigos sobre metapsicologia, mas ele tem também, aqui tem isso aqui, uma série de textos, de umas 400, 500 páginas, 500 páginas, sobre a técnica de tratamento. São muitas vezes negligenciados, então, como secundários à teoria freudiana do inconsciente. Do ponto de vista que eu estou defendendo, essa situação muda. Porque se realmente ele prossegue o projeto kantiano, ele é obrigado a conectar tudo que ele disser com uma experiência possível. Por definição, o inconsciente é aquilo que é expulso da consciência. E a experiência possível é uma experiência que é feita na consciência. Eu quero ler para vocês um texto sobre a consciência, glorificação da consciência. Trouxe aqui vários livros, enfim, que nós lemos nas lições adicionais à psicanálise. Na lição 31, então, ele vai dizer o seguinte: eu estou estudando pessoas com problemas psíquicos, mentais. Muito bem. Esses problemas não são problemas aos quais eles têm acesso direto, pela autoconsciência. São problemas aos quais eu na origem dos problemas. São coisas a quais eu também não tenho acesso direto. Muito bem. Como que eu posso, então, lidar com esses problemas? Bom, eu tenho que ter um acesso experiencial. Experiencial é isso. Muito bem. Mas, senão eu posso me perder na minha análise no tratamento do inconsciente. Para dizer, então, eu tenho que trazer o inconsciente à consciência. E nos anos 31, então, 33, quando ele publica esse texto, ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, nós somos inclinados a deixar de lado o critério da consciência, porque ele se tornou
ele se tornou insufilente, não confiável. Mas isso seria errado. Nisso é como na nossa vida. Não vale muita coisa, mas é tudo que temos. Sem a luminosidade da qualidade da consciência, nós estaremos perdidos nas trevas, na obscuridade da psicologia profunda. Mas nós devemos tentar nos orientar de novo. Okay. Ou seja, trazer o inconsciente para a consciência, para a experiência, portanto, é uma coisa que Freud vai exigir do seu procedimento clínico. Ou seja, ele vai exigir que esse procedimento clínico não seja mágico, não seja especulativo, não seja ficcional, que ele seja experiencial. Eu vou ler para vocês um outro texto aqui, que vai na mesma direção. O texto se chama Neurose e Psicose. Os dois fenômenos são fenômenos clínicos e os dois são relativos ao inconsciente reprimido. Muito bem. Ele vai dizer assim, então, esses assuntos do qual eu estou tratando estão são obscuros. Então, e nós estamos tentando fazer dessas coisas obscuras uma visão, uma formulação que seja aceitável. Seja aceitável. E nós nos esforçamos também de descrever aquilo que ocorre na clínica. Descrever. Com essa mudança, nós fazemos um retorno da teoria cinzenta para a experiência que sempre verdadeira, sempre verdadeira. E essa é uma citação de Goethe. Goethe, como a gente sabe, é um teórico das cores, ele também se meteu na física, além de ser poeta, e ele contestava a teoria newtoniana das cores. Newton tem uma teoria corpuscular da cores, não ondulatória, corpuscular, assim como Descartes. E Newton vai entender que, então, que a luz consiste em certo número de corpúsculos que nos afetam, em questão, que essa afecção dos nossos olhos, da retina, enfim, do olho humano, por essas corpúsculas, gera sensações de luz. Muito bem. Se a luz era a mesma, não é luminosa. A luz não tem cores, nem é branca, nem é questão. A luz são corpúsculas que elas têm suas propriedades primárias, como Demócrito queria, que é forma, é velocidade, movimento, velocidade, um certo tamanho muito pequeno, é verdade, mas certo tamanho, forma, tamanho, movimento. Nada disso eu vejo quando vejo vermelho. Vermelho? Tudo bem. Então Newton vai dizer que vermelho é o resultado de uma estrutura atômica da irradiação a qual nós somos expostos e que vem dos corpos luminosos. Goethe vai dizer, isso é totalmente falso. As qualidades secundárias, como o vermelho, como a cor, são propriedade das coisas elas mesmas. Essa especulação democritiana, materialista, sobre a natureza da luz, é totalmente imprópria para explicar a experiência sempre verde daquilo que temos quando vemos as coisas coloridas. Goethe, então, vai fazer longas discussões contra Newton, infelizes, certamente infelizes, enfim, mas ele vai defender as qualidades primárias, secundárias, com qualidade das coisas elas mesmas. Muito bem. Não é que Freud fosse enfim, goetheano desse ponto. Mas certamente ele fala da teoria cinzenta, grau, cinzenta teoria, que não tem cor, para uma experiência
eternamente grünend, Verdejante. eternamente verde, eternamente verde, portanto colorido. Ok, muito bem. Isso é uma excursão sobre o tema principal, né, que eu quero sugerir a vocês. Que Freud, na medida onde ele se declara continuador do projeto kantiano, não pode encaixar a sua psicanálise num conjunto de especulações ou de teses metafísicas. Porque, segundo o projeto crítico de Kant, a metafísica tradicional toda, inclusive teoria corpuscular de Newton, não passa de uma ficção científica. E Freud, na medida onde ele continua Kant, embora ele possa admitir certas ficções, ele não pode se contentar, satisfazer com as ficções. Muito bem. Como que ele acede ao inconsciente? Via transferência. Via aquilo que o paciente lhe diz sem censura. Via o comportamento desse paciente. Por exemplo, quando ele abreage, como se diz, enfim, quando ele faz o acting out, pelo seu comportamento, por aquilo que ele fala. Então, ele se obriga a acessar o inconsciente via uma experiência possível, que é a experiência clínica. Ok. Então, essa é a tese básica que eu quero desenvolver. Se fala da experiência, se fala da experiência do qual eu tenho consciência. Na sua descrição do inconsciente, através daqueles dados transferenciais que eu tenho, eu posso constatar certas propriedades desse inconsciente, certas propriedades lógicas. A negação não existe. Aliás, eu pretendo na próxima aula trazer aquele texto sobre a negação, que é muito interessante, que vai mostrar como se conecta, segundo Freud, o inconsciente, que não conhece negação, com a função de juízo, função judicativa, que vive da negação, enfim, e do princípio de não contradição. Ok. Vimos então a ideia de deslocamento dos afetos e da condensação dos afetos nas representações e das próprias representações. E vimos em particular, então, o caráter da atemporalidade do inconsciente. Muito bem. Ao mesmo tempo, na última frase que se fala, que em relação ao tempo é um trabalho do sistema de atemporalidade das emoções, dos processos e dos estados do inconsciente. Vou chamar a atenção de vocês que no inconsciente temos afetos e representações. Isso é uma característica básica do inconsciente. Ele é cheio de representações recalcadas, expulsas. Essas representações são representações de objetos proibidos. Então, o objeto não é eliminado. Está lá, mas a representação do objeto é eliminada, que cai no determinado lugar do psiquismo, que Freud chama de o inconsciente, enfim, o inconsciente psíquico. Mas o que é interessante é que se trata de representações. E isso, se vocês olharem dentro psicologicamente, ou mecanisticamente, ou como queira, então, fica difícil de acomodar. Ou melhor, claro que vocês têm uma teoria mecanicista também das representações. Mas o que me parece claro aqui nesse texto, que Freud, na medida onde continua o projeto crítico de Kant, quando ele fala das representações inconscientes, ele leu, nós sabemos disso também, a antropologia de Kant, em Kant também tem representações obscuras. Nós sabemos que tem representações obscuras, tem muitas. A maioria são inacessíveis à consciência, representações em Kant. Está no começo da antropologia. E não somente isso.
Essas representações obscuras determinam nosso agir ativamente, dinamicamente, assim como fazem as representações claras. Eu posso ter a representação de uma casa e querer comprar essa casa. Essa representação de casa, como eu desejo de comprar essa casa, determina meu agir. Vou tomar empréstimo, vou ganhar dinheiro, coisa e tal. Meu agir é determinado por conceitos de representações. Minha vontade, meu desejo. O que Kant observa, o Schopenhauer logo em seguida vai fazer a mesma coisa, que tem representações inconscientes que também determinam o meu agir. Ou seja, o inconsciente dinâmico não foi propriamente inventado por Freud. O que Freud fez então, é pôr o inconsciente dinâmico na clínica, no divã. E chegar a esse inconsciente dinâmico via processo de transferência. E Kant vai falar do inconsciente dinâmico como fala do inconsciente consciente, cheio de representações e afetos. Nesse ponto, Freud segue exatamente o que está no comecinho da antropologia de Kant. Bom, eu pego isso, então, para chamar a atenção de vocês que nós estamos, então, não de estados atômicos, ou físicos, ou materiais esses aqueles, mas quando se fala do inconsciente, o indivíduo tem emoções inconscientes, tem vida inconsciente, coisa e tal, são representações que estão em questão. Essas representações, elas se manifestam por outras representações, nas fantasias, tipicamente. Então, o sonho é feito tem pensamento de sonho, que é uma representação, e tem um conteúdo manifesto do sonho, que é uma intuição, uma imagem. Tanto o pensamento como a imagem são representações. E o sonho, portanto, tem uma estrutura representacional, que, por sua vez, representa e esconde uma estrutura representacional recalcada, que está lá no inconsciente, mas que não se manifesta como tal, que precisa ser analisado. O conteúdo manifesto precisa ser analisado, precisa ser construído o pensamento do sonho, e, através dessa reconstrução, chegar àquilo que é o desejo recalcado, proibido, coisa e tal, do sonhador. Esse é o esquema freudiano. Muito bem. Então, a importância da ideia da representação. Vocês vão me dizer, mas o que se pode fazer? Qual é? Isso parece absolutamente trivial. Onde estamos? O que você está querendo com isso? Bom, o que eu estou querendo com isso? O behaviorismo, por exemplo, na psicologia, não trabalha com representações. Trabalha com estímulos e respostas. Não trabalha com representações. Mesmo a Gestalt, a psicologia da Gestalt, não trabalha com representações no sentido esse kantiano. Gestalt de uma representação não é uma propriedade, sem mais nem menos, uma propriedade kantiana. Bom, e para não faltar, o bebê kantiano não representa a mãe. Não que ele seja cego, mas, como a psicologia sabe muito bem, o bebê não vê objetos externos. Ele não consegue ver objetos externos. Mas depois de alguns dias depois do nascimento, o bebê mama. Muito bem, ele tem sensações, talvez, claro, ele tem excitações, ele chora ou fica satisfeito, adormece depois. Esse tipo de relacionamento com a mãe não é representacional, não é ação dirigida pelas representações. Depois sim, depois pode ser que ele faça alguma coisa para a mãe, porque ele acha que deve fazer uma coisa para a mãe. Mas bem no começo, essa não é a situação. E isso tudo é inconsciente. O seu bebê, quando crescer, quando ficar um adulto, se você perguntar a esse adulto, e como foram suas mamadas, as primeiras mamadas que você teve, você não vai saber nada disso. Isso é inconsciente, como diz Freud, descritivo. Esse é um inconsciente latente. Mas não somente que é latente, vai dizer bem, é dinâmico. Porque o fato de você ter mamado direitinho na mãe
vai ser a base de muitas outras coisas que você vai poder fazer na vida adulta constant. Você vai, através disso, através de mamadas bem feitas, então, incorporar no seu corpo, enfim, se integrar no seu corpo, estabelecer relação com a sua corporeidade, estabelecer capacidade de relação com o objeto externo e tudo mais. Relações que são aquisições do amadurecimento, da qual o indivíduo não sabe nada. Isso só pode ser estudado nos psicóticos que não conseguiram esse tipo de relacionamento. Legal? Ou seja, não é trivial Freud dizer que o inconsciente é feito de representações. Porque tem um monte de outros inconscientes considerados na psicologia e na psicanálise, Skinner, por exemplo, Winnicott, que não trabalham com a ideia da representação. Mesmo então, o Gestalt, digo, não é uma representação no sentido esse que é usado por Freud ou Kant. Ok. Então, para aprofundar um pouco mais essa ideia de representação, então, e entrar, se vocês querem, na dinâmica mesmo da psicanálise freudiana, e mexer com o conceito de impulsão, eu vou examinar com vocês o capítulo 7 do inconsciente, que eu aludi, a qual eu aludi rapidamente, mas queria desenvolver um pouquinho mais. Estamos na teoria do inconsciente, vocês estão vendo, acessível, segundo Freud, mediante transferência, o qual acesso transferência me dá possibilidade de conhecer o que é desconhecido ao próprio paciente, e no que é desconhecido do próprio paciente é a sua relação com o objeto, relação objetal. Relação objetal, então, é um tema. Vou deixar essa parte. Entre sujeito, eu e objeto, se dá em termos de representações. E não em termos de pulsões de primeiro lugar. Isso é da psicologia. É isso que estou querendo chamar a atenção de vocês. A representação, por definição, é a representação de alguma coisa. Isso desde a antiguidade. A imagem, é uma espécie de imagem, que não seja uma imagem verídica, não seja uma imagem verídica, isso não é decisivo. Mas é uma espécie de imagem. Vocês vão dizer, mas Kant, já que você fala de Kant, Kant vai discriminar entre representações que são representações mesmo de alguma coisa e outras que não são. De fato. Kant vai dizer, sensações que tem das cores de questão, no fundo não me representam objetos. Sensações são material para eu constituir representações de objetos. Então eu preciso organizar essas sensações. Isso vai fazer com que Kant trabalhe com a ideia de organização de espaço temporal das sensações e organização conceitual. Sem um conceito, não representa uma sensação, não me representa um objeto. Ele é simples estado subjetivo meu. Simples estado subjetivo meu. Então, esse casaco é marrom, isso eu digo com base na sensação do marrom que eu tenho. Mas a sensação de marrom é minha, é um estado meu, vai pensar cá. Como que eu atribuo esse estado meu, essa qualidade do estado meu, a esse objeto aqui? Organizando minha sensação de marrom no espaço e no tempo, de modo que agora, e pouco tempo atrás, e se eu fechar os olhos também no futuro, isso me aparece marrom. E isso que me aparece marrom é alguma coisa e não uma quimera, é um casaco.
A ideia do casaco, com a representação do casaco, não é a representação do marrom. A representação do casaco é conceitual. O casaco é um conceito empírico, na verdade. Conceito empírico. Mas sem a representação do casaco, minha sensação de marrom não se refere a um objeto. Eu preciso de conceitos para poder, via minhas sensações, chegar a representar objetos. O apoio às minhas sensações. Esse é Kant. Então, a estrutura kantiana, a teoria kantiana das representações é um tanto, nós somente um tanto, enfim, um bocado sofisticado. E repito, o que disse já bastante no semestre passado. Existem conceitos que não podem ser conectados com nenhuma sensação. O conceito de casaco pode ser conectado com a sensação de marrom. Mas tem conceitos que não podem ser conectados com a sensação de marrom. Por exemplo, o conceito de átomo. Átomos são invisíveis, porque são tão pequenos, justamente. Se eles são invisíveis, não podem ser marrom. Então, átomos são ideias da razão física, são conceitos que não podem ser conectados com nenhuma sensação. Nada, nenhuma sensação. Nem de cor, nem de prazer, nem de desprazer, nada desse tipo. Então, além dos conceitos que são aplicáveis, que me dão objetos, eu tenho ideias que não me dão objetos. Elas são vazias de objetos. Elas pretendem se referir ao objeto quando não se referem a objeto nenhum. Eles se referem aos nadas, a espécie de nada. Átomo se refere a uma espécie de nada. A mesma coisa vale para a força gravitacional e tal. Eu estou sugerindo que quando Freud fala da pulsão, ele fala de algo que é uma espécie de nada. Como a força gravitacional de Newton, a força repulsiva de Newton, coisas desse tipo. Ok. Então, Freud vai dizer, no inconsciente, assim como na consciência, tem relação com o objeto, entre eu e o objeto. Isso significa que deve ter conceitos e que deve ter sensações e intuições. No inconsciente. No inconsciente. Muito bem. E ele diz agora o seguinte, quando se trata do inconsciente dos neuróticos, aí esse inconsciente preserva a relação entre eu e o objeto. Essa relação está dentro do inconsciente. Não somente o neurótico consciente, quando fala em mim, diz professor Freud, eu quero me analisar com o senhor, quanto o senhor cobra, quantas vezes por semana. Tudo isso é o discurso consciente do paciente de Freud. Mas vai chegar uma hora onde o Freud se vai perguntar por que esse sujeito me agride? Por que esse sujeito, agora de repente, esse senhor se apaixona por mim, aparece adoidadamente, e aparentemente que, enfim, isso parece meio fútil, artificial. Porque no inconsciente dela tem uma relação entre ela, o desejo dela é objeto. Objeto desse desejo, no inconsciente está esse objeto. E ela transfere, então, sob pressão da repressão, ela transfere o seu desejo do objeto proibido para mim. Você sabe muito bem que isso foi, no começo da análise, uma descoberta muito importante. Que Breuer, então, que trabalhava com Freud, deu no pé, ele fugiu do pedaço. Ele disse, eu tocava em casado, essas mulheres se apaixonam por mim, isso não pode ser, isso não é certo. Ficam grávidas, né? Ficam grávidas. Sim, exatamente. Imaginam várias outras coisas ainda. O que vai dizer minha mulher? Tudo bem. E aí ele, então, deixou de fazer, assim, praticar, assim como ele começou a fazer assim, com Freud, as sessões de terapia psicanalítica. Bom, Freud dizer, não, isso é artificial, isso não deve ser levado, isso é sério, assim, para o analista, deve ser um elemento experiencial que deve ser explorado, mas eu devo entender que tem um disfarce na história. Eu sou objeto substitutivo de um outro objeto.
que está no inconsciente dessa paciente, ou seja, no inconsciente dela existe relação entre ela e o objeto. Muito bem. Ou seja, o desejo dela carrega um objeto. Ou, se vocês querem, carrega uma representação de um objeto. Muito bem. Aí ele termina essa frase toda, estou lendo o parágrafo 2 do capítulo 7 do inconsciente. Então, ele vai dizer, o objeto que é substituído do objeto real, chama objeto real aquele que está no inconsciente. Esse objeto substituiu o objeto fantasiado. Objeto fantasiado, que no certo caso pode chegar a ser alucinado, que é outra coisa aí. Vamos ver. E ele ocupa, então, o lugar do objeto e a representação, sua representação respectiva é reprimida. Ele diz, a capacidade da transferência, que é baseada na relação entre eu e objeto no inconsciente, a capacidade de transferência, se não tivesse relação eu e objeto no inconsciente, não haveria capacidade de transferir o objeto proibido para o objeto dado, o analista. Então, sem a relação do objeto, a capacidade de transferência não existiria, e nós podemos utilizar essa capacidade de transferência terapeuticamente, terapêuticos. E essa utilização terapêutica da transferência pressupõe uma Objektbesetzung, uma carga objetal, ungestört, não perturbada. Quer dizer, a relação entre o indivíduo e o seu objeto reprimido, ela permanece, não perturbada. Isso é essencial. Ok, mas isso já é dizer muito, que no inconsciente tem relações objetais de questão. Porque o inconsciente não é simplesmente um mero caos. Ou seja, ele vai, obviamente, transportar para o inconsciente mais essa característica das representações de objetos. Muito bem. Já eu vou mostrar a vocês que tem aí um problema complexo. Porque para termos representações de objetos, temos que ter conceitos e sensações. E intuições. Freud vai considerar isso, já vamos ver como. Ok? Então eu estou fazendo um kantismo freudiano. Okay. Agora, isso acontece nas neuroses. Na esquizofrenia, no entanto, na esquizofrenia temos razões de pensar que o seguinte, que aquele objeto que quando acontece repressão e ele cai em cima da libido é termo metapsicológico que Freud introduz em 1915. O desejo é termo da consciência, legal? Que ele usa como todo mundo usa o desejo, desde os gregos, sei lá. Enfim, que esse libido, então, quando a repressão recai sobre libido, não desejo, tal coisa, também o paciente abandonou a catexia objetal, a carga objetal. Que o desejo cai sobre a repressão e esse desejo que cai sobre a repressão abandona a relação objetal. De modo que o indivíduo cai no estado sem objeto, estado do narcisismo pré-objetal, primitivo. Ele regride. O paciente não somente ele tem um inconsciente lá estufado, como tem um inconsciente muito primitivo. Sabe? Outro tipo de inconsciente é do paciente esquizofrênico, não objetal. A relação objetal é abandonada. E nós estamos num estado objetuoso, sem objeto, não somente sem tempo, sem objeto. Estamos sem objeto.
psicótico fica sem objeto. Por isso que ele alucina. E por isso então essas alucinações são pífias. Não adianta ir atrás disso porque não vai trazer nada sobre o desejo. Legal? Ele diz então, incapacidade desse paciente de fazer a transferência, que é até onde chega seu processo de doença, sua doença, processo Krankheitsprozess, seu adoecimento. Então, tem como implicação a inacessibilidade, incapacidade de acessar terapeuticamente o seu inconsciente. Se não consigo acessar terapeuticamente, não posso acessar. Se não posso acessar, não tem como fazer uma ciência kantiana do esquizofrênico. Quer dizer, quando Freud, então, todo mundo diz que Freud abandonou o estudo da psiquiatria, dos psicóticos. É porque ele é kantiano, justamente. Ele não é que nem Jung, que vai inventar o inconsciente coletivo e coisa. Isso é uma luz que não é se permitir, sem mais nem menos. Ou melhor, pelo menos aqui, em 1915, ele sabe muito bem que recorrer a ficções que ele reconhece como úteis não resolve o problema da transferência. O psicótico não consegue transferir. Ele fala muita coisa, mas em vão, não serve para a clínica. Legal? E eu posso falar sobre ele muita coisa, mas não serve para curar. Ok. Aí ele acrescenta a seguinte coisa. Eles têm uma recusa do mundo externo. Eles mostram uma sobrecarga, uma carga afetiva sobre o próprio eu. Eles mostram uma apatia completa. Todos esses caracteres clínicos parecem bater bem, se coordenar bem com a suposição de abandono de cargas objetais. Então você está vendo, isso de novo é um tipo de análise do inconsciente, no caso dos neuróticos e dos psicóticos, que é baseado num paralelo entre a teoria da consciência e a teoria do inconsciente. Eu sei que tem teorias materialistas e outras que não experienciais da consciência. Mas me parece que Freud não os usava quando ele fala desse jeito que ele fala. Ele simplesmente fala uma linguagem kantiana. Muito bem. Em seguida, o que ele vai agora observar é o seguinte: que o paciente psicótico, embora não tenha relações objetais, ele fala. Ele dá exemplos da fala do paciente. Por exemplo, ele se queixa. Nem os olhos não estão certos. Parecem todos revirados. Parecem todos revirados. Esse tipo de coisa. Então, ele fala de si, embora não tenha olhos revirados, ele diz que ele tem olhos revirados. Muito bem. Ele fala besteira, ele é louco, ele fala coisas sem nexo. Muito bem. Mas fala. Isso que é interessante. Então, Freud observa, mas então como que eu vou fazer com essa fala? Porque eu digo a ele, fale tudo sem censura. Ele fala coisas sem nexo. O que significa coisas sem nexo? Significa coisas que são palavras a quais não correspondem às intuições. E Freud então vai dizer que nós devemos discriminar nas representações entre
Wortvorstellungen und Sachvorstellungen. Isso é objeto de uma longa confusão, enfim, acho na tradução. Wortvorstellung, na minha interpretação, significa representação verbal, representação por meio de palavras. Sachvorstellung, Objektvorstellung, Dingvorstellung, é representação intuitiva, sensível. Então, o que acontece então na interpretação que Freud vai dar do paciente psicótico e oposição neurótica? O paciente neurótico, para começar, ele tem representações da coisa, tanto verbal, tanto quando ele pode falar de forma velada sobre o seu objeto, ele vai dizer: você detesto, você meu médico, ou você é contra mim, você me persegue, esse tipo de coisa. Ele é capaz de falar sobre o objeto, isso faz sentido concreto. O paciente neurótico identifica o seu objeto de amor e ódio no ambiente ou na sessão claramente. Ele não fala de olhos revirados, ele não alucina sobre o paciente, sobre o doutor. Ele transfere sobre ele uma coisa que não bate, mas a ideia do objeto está preservada e a ideia da relação, a relação dele com esse objeto está preservada. É amor, o ódio, coisa e tal. Tudo se passa, digamos, explicitamente. Ok. Então, quando se trata do psicótico, ele vai falar, mas por baixo dessa fala não tem nenhum conteúdo. Nem no analista, nem aparentemente no inconsciente do indivíduo. A palavra é descolada da intuição. A palavra é descolada da intuição. E por isso mesmo, a palavra não leva ao objeto. Porque para que a gente tenha objeto, tem que ter a palavra e a intuição junto. Isso é kantiano. Desculpe, é intenção ou intuição? Intuição. A intuição. Intuição. Sensação, intuição. Então, o psicótico é um falador, mas falador alucinante. Ele tipicamente apenas alucina, ele não consegue conectar com as palavras que ele diz os conteúdos intuitivos das coisas do qual ele supostamente fala. Os olhos dele, que são virados, coisa e tal, não são dados para ele na intuição. Nem ele vê esses olhos assim, nem eu vejo, nem ninguém vê. Só uma curiosidade, porque eu estou acompanhando a distinção, então, de um quadro onde tem uma relação preservada e um outro quadro onde a relação supostamente já foi foracluída. Está lá, né? Tá lá, está fora. Agora, como é que eu sei isso? Me parece que os exemplos que são dados é o grau de distorção. O exemplo do olho aqui, né? Tá. Agora, veja, o tempo todo o Freud trabalhou com essa ideia do disfarce. Sim. E o disfarce tem graus. Por que é que eu tenho que considerar que falar que os olhos estão torcidos é sem objeto? E por que eu não posso considerar que olhos torcidos quer dizer que você pode ser o oleoduto, não sei o quê? Por que não há aí um grau de disfarce mais acentuado que sugere a falta de objeto, mas não necessariamente precisa não ter objeto? Né? Quer dizer, não corresponde àquele que é falado, mas corresponde a outro. Corresponde a outro. Quer dizer, o grau de disfarce, ele pode ir de coisas assim, por exemplo, eu já vi esse caso, a mulher tem implicação com quem chama Vilma. Aí o analista descobre que ela acha que a mãe era vil e má. Né? Pronto, corrigiu, né? Corrigiu a distorção e coisas desse tipo. Agora, realmente, dizer que os olhos, meus olhos estão, me parece uma coisa que não tem conexão não tem lastro lá que eu possa fazer a triagem da distorção. Mas por que não pode ser também uma sofisticação do disfarce? Por que toda manifestação não pode ainda assim ser um disfarce?
E até quando ele fala da construção e análise Não, da psicose, exatamente. ele tramar o remendo, que o delírio é o remendo, né? Isso. Que é a psicose. Aí tem ponte verbal, tem consideração pelo oposto, tem mil maneiras de criar o disfarce. Agora, em que momento que eu sei que realmente ali não se trata mais de disfarce, se trata de ruptura? Ok, legal, ótimo. O Freud tem várias técnicas adicionais, e não apenas esperar, diga a todos sem censura. O sujeito fala dos olhos. Então, frase exatamente, algo assim, os olhos não estão certos. Dizem Frederic, são geriados. Então, isso ele fala. Ou então uma pessoa está lá, está na igreja e ela diz, ela se deve colocar de outra forma porque alguém empurrou e colocou ela numa determinada outra forma. Somático teria. Alguém mexeu com ela e colocou ela na posição errada. Ela traz isso como queixa do que aconteceu, e isso me aconteceu lá na igreja. Muito bem. Várias outras técnicas. Primeiro, você numa sessão não tem uma frase e outra, você tem séries de frases que vão numa direção, na outra direção. Segundo, uma técnica básica de Freud é livre associação. Eu já sublinhei livre associação. No texto sobre técnica, Freud vai claramente insistir sobre a liberdade da associação, de modo que ele fica flexível em dizer isso, aquilo, em imaginar isso, aquilo, a fantasia dele fica livre e não determinada deterministicamente, não fixada deterministicamente pelo passado. Essa é a ideia de liberdade, que não é liberdade metafísica, mas liberdade clínica. O sujeito se sente livre de fazer isso aqui. Liberdade clínica. Ok. Então, ele vai dizer, associação livre. Muito bem, então, os olhos, cadê os olhos? No espelho não aparece. Esses olhos, o que te sugere esses olhos? Que nesses casos, tipicamente, não vai sugerir coisa nenhuma. Ele vai continuar o discurso louco como era esse mesmo também. Ou seja, a associação livre não vai funcionar do jeito que funciona quando você trata do paciente neurótico. Isso é certamente uma suposição. Freud não diz isso aqui, mas eu digo isso e é uma resposta a você. Muito bem. Você não pode, se olhos são assim, então, e isso é uma transferência, questão, precisa ver se essa transferência vai se manter, em que medida vai se manter, em que jeito. Então você vai analisando isso, tentando analisar. E o que você vai descobrir, na hipótese que se trata de palavras que são descolares da intuição, que você nunca vai chegar a um discurso coerente sobre qualquer coisa que seja. E a conexão entre também esse discurso e aquilo que acontece na realidade objetiva, essa conexão também não poderá ser feita. Mas acho que talvez uma questão interessante disso que o Boca falou, pensando em termos assim, né? Se é alguma coisa que foi apagada e substituída por ficções, ou se não se formou nada ali e por isso tem um discurso desorganizado. Não entendi bem a distinção. Assim, digamos assim, lacunas mais abrangentes, né, formam um vazio, né? Esse vazio preenchido por ficções, como essa, dos olhos revirados e coisas assim. Ou, e daí nesse caso, essas lacunas não é que elas pressupõem que não haja nada ali, mas sim que é algo que está realmente impedido de aparecer, exige um disfarce maior. Ou coisas que realmente são lacunas sem porão, vamos dizer assim, metaforicamente. Sem lastro no desejo. Sem lastro. Que foi reprimido, exatamente. Ok. Bom, isso, eu acho que você tem toda a razão de dizer que aqui existe, você não pode simplesmente dizer que é assim. Você precisa chegar a poder dizer isso assim, com base em outras técnicas tradicionais, como, por exemplo, a técnica de associação livre. Então, que vai manter esse tipo de discurso e possibilidade de, então, interpretar
interpretar discurso. Porque no caso do Schreiber ele interpreta, né, digamos assim, por que o Schreiber acha que Deus quer fazer dele a sua esposa, a questão do complexo paterno, no caso do Schreiber. Mas assim mesmo tem um elemento catastrófico da realidade e tal. A realidade é funda, de modo que não tem conexão entre aquelas ideias de Deus e raios de Deus e coisa e tal, e o corpo dele, e o corpo dele e coisa e tal. Não tem conexão, muita conexão concreta entre complexo que Freud e Euthanase vai atribuir ao Schreiber. E ele analisa a obra, não o Schreiber em análise. Isso. E também, exatamente. Teria a questão da transferência. Também. É que teriam que ser outros modelos que não da associação livre, que não da transferência. Ok. É meio que o Winnicott vai fazer, eu acho. Né? É outro modelo de intervenção, de leitura da psicose. Mas se acontecem alucinações e discursos alucinatórios e tal, ou delirantes, melhor dito, delirantes, então o Winnicott também não vai poder fazer muito mais coisa do que Freud pode fazer. Justamente porque delírio, aí isso é outra coisa ainda. Extremamente interessante. Que delírio para Winnicott é uma tentativa de se defender contra uma impossibilidade que é muito mais funda. Então, melhor eu delirar, ao invés de ficar exposto a uma espécie de buraco negro no qual eu me encontro. Mas para Freud também, né, professor? Sim, para Freud também. Do remendo, sim, okay. que recobre um buraco. Muito bem, mas você não chega a isso que aconteceu via análise do material delirante. Sim. Isso não chega. Também, Freud faz uma hipótese no final do texto, bem interessante, que diz que talvez esse psicótico que não vê as coisas mesmo, não tem contato com as coisas, e que nem falar sabe falar as coisas, começa a falar de qualquer coisa como um primeiro passo na direção da cura, esperando que, quem sabe, aquilo que ele disser, um belo dia, vai acabar se conectando com uma representação de coisas, como a gente fala, representação intuitiva, que de repente haverá um dado sensível qualquer no meu passado, ou na minha realidade, no qual eu me encontro, na clínica, ou na vida real, que vai bater com aquilo que eu estou dizendo. Isso de Freud diz, isso pode ser uma insistência do psicótico sobre as palavras vazias, pode ser o comecinho de uma tentativa de cura. Isso ele diz no final do texto, isso é bem interessante. Então, a Winnicott não vai tomar muito exatamente seguir Freud nesse caminho. Ele vai dizer, se tem uma transferência delirante, então ela é uma loucura branda. É uma defesa porque o cura ela mesma. É uma fuga ainda mesmo. O negócio não é interpretar, não é esperar que por aí vão surgir coisas diferentes. Freud e mais são tentativas de organizar esse material, tanto de um como de outro. Ok. Meu principal propósito a evocar essa última parte do inconsciente é de mostrar a vocês que Freud trabalha com um conceito de representação bastante desenvolvido. Representação preparada por representação conceitual. Ok? Assim que eu entendo a coisa. Wortvorstellung não é representação da palavra, representação verbal, pela palavra. E Denkvorstellung, Sachvorstellung, é a representação da qual é ela mesma, como que eu chego às coisas elas mesmas, então, diretamente, pela intuição. Isso é campo. Se eu tenho uma intuição que acompanha o conceito fica visível. A intuição não chega nem propriamente ao objeto. Então, a própria relação de objeto, objetal, minha relação objetal, se desfaz. A palavra e
a intuição tem que se acoplar. E Freud usa esse desacoplamento para fazer uma teoria da neurose, da psicose, da neurose e da psicose. E a psicose no seguinte aspecto: ele não consegue me dizer nada, porque a palavra dele não é conectada com as representações intuitivas. Bom, estamos aí, nós no meio do kantismo, enfim, não sei. Claro que outras teorias da representação podem ser evocadas aqui, para se entender o que Freud está dizendo aqui. Mas me parece que é bastante plausível que aqui ele está trabalhando com distinção de Kant entre intuições e conceitos, representações intuitivas e conceituais. Conceitos são representados, são expressos para palavras. Então, representação verbal também é representação conceitual, tem uma conexão entre os dois conceitos. E a representação intuitiva, ela é acoplada à palavra, mas ela não pertence ao domínio da palavra, ela pertence ao domínio da intuição, da imagem, e não do conceito. Bom, se eu tenho razão com essa leitura dessa parte de Freud, Freud vai caracterizar um aspecto muito importante da sua patologia em termos dos conceitos conceito de representação de Kant, do Estado de Kant. Nós sabemos de sua patologia. Ele vai acoplar a essa concepção de patologia também a concepção de cura, de procedimento de cura. Você não interpreta os delírios. Não chega a nada. Não chega ao desejo, nem ao objeto de desejo que foi reprimido. Acho que a ideia das doenças da cabeça passa por isso, né? Por você ter delírios que não correspondem à intuição. Sim, pois é, então. Já estava em Kant. Já está em Kant. Você tem problema digestivo e tem delírio. Tem delírio e aí não corresponde a nada. Não. Exatamente. Perfeito? Isso poderia ser, digamos, acoplado aí a essa ideia. Que esses delírios, então, não são propriamente gerações de objetos. São gerações de objetos, se você quer, meramente pretendidas, porque delirantes. Não correspondem a essa relação de objetal, não corresponde a uma intuição, nem que seja reprimida lá atrás. Ok, então, isso é o que eu queria evocar para vocês nessa tentativa de tornar mais plausível ainda e aprofundar aspectos kantianos da patologia freudiana e da clínica freudiana, então, também. Ok. Então, dito isso, então, o que eu estou me propondo de examinar certas outras propriedades do inconsciente freudiano, que não é de trabalhar com representações, mas de trabalhar com representações que elas não são conectadas temporalmente. Não são conectadas temporalmente. São side rules. Não tem uma conexão com o tempo. E a tese de Freud, de que que eu mencionei agora mesmo, que está aqui nesse texto sobre o inconsciente, que a conexão com o tempo, vou ler mais uma vez, Zeitbeziehung, a relação ao tempo de representações, é resultado do trabalho do sistema consciente. Se quiser essa representação. Muito bem. Freud vai voltar a esse ponto várias vezes, inclusive, então, na lição 31 das novas séries se diz, não é Folge? Novas conferências. Novas conferências sobre a psicanálise, é isso? Não é Folge? Não, sempre esqueci novas conferências
de introdução à psicanálise. Na lição 31, Freud vai voltar a falar do ego, superego, ídico e tal. Nós estamos na segunda tópica. E ele vai dizer, então, e o ID, que é essa história do ID? E o que eu estou falando? Ele vai dizer, então, eu estou falando de uma região de processos psíquicos sui generis. Dissecção? Sobre a dissecção da personalidade psíquica, o texto? Zerlegung der psychischen Personalidade. Você tem isso aí? Tem. Em português? Tem. Ah, então, muito bem. Então, ele vai dizer que esse pode ter um caráter negativo, que ele pode ser descrito em oposição ao ego. Sim, claro, ele usa o ego como modelo de constituição da consciência e descreve o id negativamente. Como já vimos, não tem isso, não tem aquilo, papapá, mas algumas coisas tem. A representação tem, né? A carga emocional tem. Deslocamento de uma representação para outra tem. Bom, muito bem. Então, ele diz, então, nós podemos comparar esse estado das coisas com o caos. Você achou? Não tenho aqui, eu tenho em casa. Ah, sim. Se eu não tenho que ver, Então, o que está aí? Nós não temos esta situação caótica. Essa situação do ego é ordenada. Ego é ordenador. Muito bem. O que mais temos? Temos as leis lógicas não se aplicam. Ele volta a dizer, as leis lógicas não se aplicam. Também, negação não se aplica e questão de saber se os conceitos de espaço e tempo, que são formas necessárias, segundo o campo dos nossos atos psíquicos, se esses conceitos se aplicam. Muito bem. Esses conceitos, estados do inconsciente, primeiro, são virtualmente imortais. O inconsciente virtual não desaparece, ele se mantém lá, encruado, não vai embora. Ele fala que não sofre erosão do tempo. Não sofre erosão do tempo. Ele diz aqui ele diz unsterblich, ele é imortal. indestrutível. Indestrutível. Então, e tornar esse trabalho então, consciente, isso não é a parte das menores da efetividade terapêutica do tratamento anémico. Tornar um trabalho consciente. Bom, evidentemente, não consciente no sentido de uma mera especulação. Isso seria uma alucinação, uma ficção teórica. Tornar consciente em termos da experiência. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, esse inconsciente que escapou do controle da consciência, ele tem que ser experienciado na clínica. Tanto que o ódio que ele sente, o analista, o paciente,